Agora sim, caríssimos. Estava tendo um pequeno problema aqui com as nossas tecnologias, não estava conseguindo conectar a live, mas eu imagino que agora já estejamos ao vivo, direto pelo Jornal Alvorada. Mais uma semana, mais uma formação. Essa já é a 11ª, a 12ª formação que nós fazemos aqui pelo Jornal Alvorada. Então estamos ao longo de todo esse período em que as igrejas se encontram fechadas, transmitindo as nossas formações pela fanpage do Jornal Alvorada, aqui no Facebook. Meu nome é Bruno Arena, eu sou diretor de formação da Coordenação Regional das Congregações Marianas do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, você que é das congregações de Santos, você que é das outras congregações marianas espalhadas por todo o Brasil, seja muito bem-vindo. Vamos aguardar mais alguns chegarem. Foi feito convite nos grupos da congregação mariana, vários convites. Então, todos aqueles que estiverem interessados na formação de hoje, como está enunciado o tema, a verdadeira fonte do espírito da congregação mariana. Então sejam muito bem-vindos a esta reunião. Salve Maria a todos que estão chegando. Temos aqui os congregados marianos de Santo chegando. Então, como nós havíamos já avisado nas formações anteriores, essas formações que são feitas na Alvorada já não vão mais contar com a estrutura de uma reunião completa. Isso é a reza do ofício, a invocação do Espírito Santo, leitura do calendário mariano, porque as congregações de Santo já estão fazendo suas reuniões semanais online pelos aplicativos de Hangout. Então aqui a gente vai deixar esse espaço mais para formação mesmo. Esse tema é um tema realmente bastante relevante e é um tema que sempre foi discutido. Então já vou dar início aqui, vão chegando, se acomodando, dando um oi aqui. Salve Maria a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, a fim de que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nós com Prolipia, benedicat Virgo Maria. Salve Maria, bem-vindos todos, caríssimos, estimados. Como estamos passando, os comentários são abertos. Vocês podem fazer perguntas ao longo do tema, conforme surgirem as dúvidas, e ao final, então, eu posso responder algumas delas. Sempre dúvidas que possam ir de encontro com o tema que está sendo tratado. Então, para começar, este tema não é um tema que saiu da vozes da minha cabeça. O tema é realmente oportuno e, como eu disse, esse assunto é tratado durante praticamente toda a vida da congregação mariana. Ele é um tema bem recorrente. Então, em alguns momentos da existência da congregação mariana, seja nos seus altos, nos seus baixos, se questiona qual é a verdadeira fonte do espírito da congregação mariana. Ou, simplificando o enunciado, o que é, de fato, ser congregado mariano e onde que a gente vai encontrar isso. Eu estou usando aqui como a minha bibliografia um livro escrito pelo padre Hugo Hanner, que é justamente, ele leva esse título, A Verdadeira Fonte do Espírito da Congregação Mariana. O autor é um padre jesuíta, o padre Hugo Hanner. Talvez você já tenha ouvido falar desse sobrenome, Hanner, né? Ele é irmão daquele teólogo um pouco suspeito chamado Karl Rahner. Ele é o irmão mais velho, ele também foi um jesuíta, já é falecido, e ele escreveu esse livro. É falecido porque também já é um pouco antigo o livro, né? O padre Hugo, ele nasceu em 1900. Mas então vocês veem como já é antiga essa discussão da questão da fonte que sorve o congregado para viver a sua espiritualidade.
E a gente discute, mas infelizmente hoje em dia muito pouco se tem de literatura em língua portuguesa e pessoas que realmente têm um interesse em suscitar esse tipo de discussão. Quer dizer, em dado momento criou-se um reducionismo sobre a questão da espiritualidade que é própria do congregado e chamou-se assim de uma forma generalizada de espiritualidade mariana. Mas não existe aí algo sólido a respeito de espiritualidade mariana. Então, não é simplesmente ser devoto de Nossa Senhora e rezar o terço. Isso não faz com que a pessoa seja um congregado mariano. Tem algo aí que é bastante relevante e deve ser levado em conta. Infelizmente, em muitas discussões sobre a questão da espiritualidade própria do congregado mariano, a gente não vê ainda muito entrar as questões que a gente vai tratar hoje. Então, eu considero que essa é uma das obras mais importantes para se estabelecer aí um processo de resgate. Recentemente eu fiz uma transmissão ao vivo da Federação do Rio de Janeiro. O Fábio, que é presidente lá, me convidou para participar. E o tema lá foi o resgate da tradição das congregações marianas, então tem um pouco isso também. Mas a gente vai entender que a espiritualidade própria do congregado, ela se encontra quando a gente vai fazer um resgate histórico também, entender onde surgiu a congregação, qual foi o contexto, onde surgiu e o que de fato eles faziam naquela época. Se a gente quer voltar à origem, resgatar o verdadeiro espírito da congregação mariana, a gente não pode ignorar a trajetória da congregação mariana para chegar onde ela chegou e voltar às suas origens. Isso não significa necessariamente que a gente tem que fazer aqui uma mirabolância para eliminar tudo que o passar dos anos trouxe à congregação mariana, não é? E ficar só com aquilo que os primeiros congregados faziam. Mas é importante, eu sempre falo isso, é importante que a gente saiba de onde a gente veio para saber em que direção a gente vai. A gente precisa saber a nossa origem, a nossa história, para saber como é que vai ser o nosso futuro. Se a gente ignora essa origem, qualquer lugar tá bom. Então, por isso que eu considero que esse assunto é bastante relevante. Ele já foi tratado anteriormente nas congregações aqui em Santos, e eu trago a vocês aí também. Eu espero que o assunto crie debate, crie um fórum de conversa nas congregações, nas federações a respeito desse assunto. Pois bem, já apresentei bem de leve o padre Hugo Anner, que é irmão do Karl Anner. Ele é um padre alemão, de Baden. Ele foi professor de patrologia e história da igreja, né? E ele foi reitor da universidade, reitor da faculdade de teologia lá na Alemanha, voltado para a Companhia de Jesus, um padre jesuíta. Pois bem, agora eu queria entrar mesmo no assunto, né? O padre ele vai resumir todo o sentido da verdadeira fonte da espiritualidade da congregação mariana em uma palavra. Então, uma palavra que a gente vai carregar para o resto da nossa vida. Tá? Então, a gente começa com o fato, um fato que é fundamental, é que as forças apostólicas que eram empregadas naquela nascente congregação em Roma, ela estava sendo aurida por uma fonte já de espiritualidade. Então os congregados, eles nasceram no seio da Companhia de Jesus. Isso não pode ser nunca desprezado. Embora a gente saiba que a congregação mariana ela pode viver com independência da Companhia de Jesus, se a gente não aceitar o fato de que nós nascemos no seio da Companhia de Jesus, a gente já não consegue voltar à origem. Então é isso. Nasceu e foi alimentada desde a sua origem pela espiritualidade que é própria da Companhia de Jesus, que é a espiritualidade naciana.
Então é ali que os primeiros congregados beberam da espiritualidade para ter as forças para fazer todas aquelas obras apostólicas que eram feitas nas primeiras congregações marianas, que dizia respeito a todo tipo de apostolado que tinha a ver com as obras de caridade, né? Tanto relativas às coisas espirituais quanto às coisas corporais. Então, todo tipo de obra de auxílio espiritual e material, os congregados eles tomavam como a sua forma própria de apostolado, todas elas. Então, ia desde visitar os doentes, ensinar a catequese, visitar os presidiários, para que eles se arrependessem dos crimes cometidos, se convertessem, as formas de propagação do Evangelho. Eles estavam muito presentes no início da Companhia de Jesus. Isso daí eu já tive a oportunidade de falar em alguma formação de história da igreja, não sei se história da congregação mariana, não sei se aqui no Alvorada tem, não me recordo de cabeça, senão a gente pode fazer também sobre a história da congregação. Então eles estavam ali acompanhando a Companhia de Jesus e bebendo da mesma fonte, que é a espiritualidade ignaciana. Então, se você pegar o exercício espiritual, ali você encontra o resumo da força que fez a Companhia de Jesus trabalhar como ela trabalhou desde o século XVI até os dias de hoje. E aí a gente tem que recordar de todos os feitos da Companhia de Jesus. No campo das missões, principalmente ali no seu início, eles foram grandes impulsionadores das missões nos países colonizados pelos reinos católicos. Eles tiveram uma grandiosa responsabilidade na educação, tanto desses países europeus, onde ela se instalava, quanto nos países que eram colonizados por esses reinos europeus. E não é à toa que, quando a Companhia de Jesus foi suprimida, a escola praticamente acabou em muitos lugares. As pessoas ficaram sem estrutura de ensino durante algum tempo, até cair a ficha novamente como é que funcionava, porque sem os jesuítas, com seu método, com a sua Ratio Studiorum, com a maneira como eles já tinham compilado, já tinham estudado como era o método perfeito de ensino, inspirado por Deus mesmo, como foi a Ratio Studiorum. Sem ela, as pessoas ficaram um pouco desnorteadas. Então a educação teve um grande déficit com a supressão da Companhia de Jesus. E os congregados marianos vinham como essa força de trabalho, além dos religiosos, além dos sacerdotes, como uma força leiga de trabalho junto às obras da Companhia de Jesus. Então, imagine o tanto de obras que foi realizado pelos primeiros congregados, como dizem alguns estudiosos, congregados da primeira arrancada, e a relevância desse trabalho em conformidade com a Companhia de Jesus e com a sua espiritualidade. Então aqui já fica claro qual é a verdadeira fonte, mas aí a gente vai chegar no suprassumo disso. A vida de Santo Inácio de Loyola mesmo, ela revela um fenômeno cristão que ficou registrado nesses documentos, que é o núcleo da vida da graça e que ela emana do próprio Cristo. Isso é a raiz da espiritualidade inaciana, que é um aperfeiçoamento de si. Um aperfeiçoamento de si. Esse é o fundamento do exercício espiritual. É um aperfeiçoamento de si. E quando você vê que você já está ficando bom por causa desse aperfeiçoamento, é você pular desse bom para um melhor. Então, a gente pega um conceito bastante básico, tomista, que a gente encontra nas 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que é a maneira de provar a existência de Deus a partir dos graus de perfeição. Então você tem coisas menos perfeitas e mais perfeitas. Dentro dessa escala, o máximo grau de perfeição é Deus mesmo, somente Ele é o máximo dessa escala de perfeição. Então, quanto mais nós nos tornamos perfeitos, mais nós nos aproximamos de Deus.
Então, o princípio do exercício espiritual é buscar a perfeição dessa forma, indo do bom para o melhor, o máximo tentando alcançar aquele imperscrutável, aquela presença de Deus mesmo, estar na presença de Deus. Afinal, se a gente for pensar bem, o fim último do cristão é buscar essa perfeição para gozar na eternidade da presença de Deus. Então, esse que é o fim do exercício espiritual. E ele te dá todo um ferramental para que você alcance isso. Ele não fala assim, você tem que ser perfeito e se vira. Não. O exercício espiritual é justamente a ferramenta que vai explicar o que você deve fazer para alcançar essa perfeição. Entende? E o fato de você querer ir do bom para o melhor faz com que a pessoa que vive de acordo com essa força motriz do exercício espiritual seja uma pessoa que está sempre insatisfeita com o próprio estado em que se encontra, né, neste caminho de aperfeiçoamento. Então a gente nunca pode se contentar, a gente sempre tem que olhar para nós mesmos e falar, bom, estou melhor do que estava antes, mas ainda devo melhorar. Então essa insatisfação reside no coração inaciano, no coração de um congregado mariano. Essa percepção experimentada apenas em uma conversão de proporções sísmicas que resulta na transformação de toda a vida de um homem em nada menos do que uma paixão pelo que é sempre maior. Então, o congregado mariano, ele busca sempre o maior, sempre o mais alto, sempre o mais perfeito. E não é, lógico, pela vanglória. Porque o próprio exercício espiritual nos ensina a discernir se aquele maior, aquela perfeição, ela está ordenada segundo o mau espírito, ou seja, para a minha vanglória, ou se ela está ordenada para o serviço de Deus. Então o exercício ele vai te ensinar a discernir se aquilo que você está fazendo, o que te move a fazer isto. Te move o bom espírito, Deus, ou te move o mau espírito? Se me move o mau espírito, me direciona para a vanglória. Agora, se me move o bom espírito, é porque eu estou com aquela intenção, aquela reta intenção de me tornar perfeito para alcançar Deus, para que eu me salve, para que eu goze na eternidade daquela plena visão. Pois bem, essa busca por transformar toda a vida em busca, à procura daquilo que é o maior, o mais perfeito, fala o Padre Hugo que é um insight que preserva o criativo, a força motor inerente àquilo que é a nossa mensagem cristã. Não é uma coisa que nos destrói. Essa busca pela perfeição não é destrutiva, ela é preservativa. Então isso daí também tem que caber no nosso discernimento. O que me move a querer ser sempre mais perfeito. E uma coisa que vai me auxiliar a identificar o que me move é se essa busca ela me preserva, quer dizer, eu vou sempre progredindo, ou se é uma busca que me destrói. Eu estou sendo destruído pela minha busca pessoal pela perfeição? Que ela pode ser uma busca destrutiva. Eu posso ficar pior buscando a perfeição do que melhorando. Então, se eu tenho essa piora, se ela não é uma busca que me preserva, ela não é proveniente do bom espírito. Isso também é um sinal para a gente identificar o que nos está movendo essa busca da perfeição. Então, teologicamente, a gente pode definir esse ideal do que é o exercício espiritual com uma palavra que é uma palavra simples, mas ela consegue realmente resumir aquilo que é a verdadeira fonte do espírito da congregação mariana, que é a palavra mais. A palavra mais resume tudo isso. Mais. Por que mais? Porque eu vou buscar
ser mais perfeito, mais bom, mais próximo de Deus. Se eu pegar aquele adágio da Companhia de Jesus, que vem de uma epístola paulina, que fala amar e servir, eu vou buscar amar e servir a Deus mais. Então, coloquem isso para sempre na cabeça de vocês. Ser congregado mariano é ter como mote de vida o mais. Esse mais em latim se diz magis. Magis. Então a gente não costuma falar mais, a gente fala magis. Este é o ethos, este é o cerne, esta é a alma do congregado mariano. Como também falo, nós somos como computadores aí, temos os nossos aplicativos, temos os nossos softwares, e temos ali dentro do software, nós temos as DLLs, os arquivos de sistema, e o MAGIS é o arquivo de sistema do congregado mariano. MAGIS. Então é sobre isso que a gente vai discorrer um pouco, segundo aquilo que escreve o Padre Hammer. Bom, a gente vai encontrar nos exercícios espirituais a palavra mais. A gente vai encontrar o mais no exercício espiritual. E como eu expliquei, se vocês entenderam bem, o exercício espiritual ele faz com que a pessoa queira mais. Queira mais. Mais não pela vanglória, como disse, mas mais porque entende que o mais nos aproxima de Deus. Pois bem, nos exercícios espirituais de Santo Inácio, o mais, ele significa que, conforme a gente progride nessa escala de perfeição, mais nós nos identificamos com Cristo. E o Cristo crucificado, que pelo ato da cruz conquistou o mundo, resgatou o mundo. Por que o congregado ele vai se identificar de uma forma mais perfeita com o Cristo crucificado? Porque no mundo em que nós vivemos, nós temos que entender que a gente está aqui para o sacrifício. Nós estamos nesse mundo para o sacrifício, não para o gozo. Não para o gozo. Desde que os nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso, Deus mesmo falou. Ele falou, olha, a partir daqui, vocês vão viver daquilo que for proveniente do suor do rosto de vocês. Então toda agrura, toda dor, todo sofrimento é inerente à nossa existência terrena. Então é falso aquele que promete que não haverá sofrimento aqui na terra. Na terra, vocês sempre vão ter aflições, mas tende coragem, disse nosso Senhor. Eu venci o mundo. Então, por isso que o congregado mariano, entendendo aquilo que é inerente à sua natureza, que é o sofrimento, que é a fadiga, que é a dor, que é a decepção, que é a ilusão, ele vai compreender que melhor ele vai se conformar a Cristo neste caminho de perfeição, quanto mais ele buscar se conformar ao Cristo crucificado, ao Cristo padecente, ao Cristo sofredor. E ele é o nosso grande exemplo para que a gente atinja o grau de perfeição nessa escala. Promover a salvação de almas significa ser dotado de uma visão da verdade impressionante de que Cristo tornou o resultado de sua obra salvífica e o destino de sua igreja dependentes da cooperação do homem. Então, implica também uma tomada de consciência de que eu sou, em parte, também responsável pela implantação daquilo que nós chamamos do reino de Cristo sobre a terra, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o responsável. Muitas vezes a gente pensa assim, não, então tudo é Deus, tudo é de Deus. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. E a pessoa, ela fica diante desta afirmação
deitada em berço esplêndido, esperando que tudo aconteça. Esperando que tudo aconteça, porque ela acredita que tudo acontece conforme a vontade de Deus. Então, o congregado mariano, ele rompe com esta ideia procrastinadora, porque ele sabe que ele é também um participante, de certa forma, em certo grau, da obra salvífica de Cristo Nosso Senhor por meio da sua Santa Igreja. Ele toma consciência da sua pertença no corpo místico de Cristo. Ele sabe que muitas vezes as únicas mãos que Deus terá disponíveis para agir conforme a sua vontade serão as suas. E que se você não fizer nada, Deus, ele não vai agir. Ele escolhe se valer do ser humano para realizar, para tornar ainda mais perfeita a obra salvífica. E ele demonstrou isso vindo à Terra. Porque Deus onipotente que é, poderia por seus modos fazer aquilo que ele desejasse para resgatar o homem. Mas quis Deus fazer-se um de nós e ensinar ao homem que ele deveria ser cooperador. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Ele não falou agora que vocês sabem que eu vim, agora está todo mundo salvo, não precisa ninguém saber também, porque eu ajo pelo meu próprio poder. Não, ele falou, ide vocês. Vocês têm que fazer algo a respeito, porque eu vou subir. Eu vou subir, mas não vos deixarei sós. Eu vos enviarei um paráclito, um consolador. Ide, pregai o evangelho a todas as nações. Então aí está entregue às mãos do homem essa colaboração da obra salvífica. Então aquele que tem o espírito do Magis, ele é bem consciente disso, que eu sou responsável pela completude da obra salvífica. E se eu não fizer tudo que estiver dentro do meu alcance, eu vou estar criando um déficit na obra salvífica. Então, se eu falar, não, Deus vai agir por seus meios, eu poderia estar colaborando com a obra da salvação, eu me nego a colaborar com essa obra. Deus vai encontrar o seu meio. Não vou parafrasear um padre famoso aí que falou, né? Apesar de você, Deus encontrará um meio de salvar a sua igreja. Mas o congregado mariano, ele é aquele que toma consciência de que ele é um responsável ativo na obra da salvação. Claro. Então, o sucesso da obra da salvação também uma responsabilidade, né, do congregado mariano, daquele que se move segundo o Magis, buscando sempre mais. Embora ele não precisasse de nós, ele quis precisar. Prossegue o Padre Rahner dizendo o seguinte: Deus também é, embora não totalmente, medido por essa alegria e altruísmo de servir tão característicos daqueles que atendem e compreendem o chamado do Rei do Mundo e que discernem em sua vocação o desafio de fazer mais no futuro. Né? Então, não é que Deus precise disso, mas se percebe quando a pessoa consciente dessa missão de ser também colaboradora na obra salvífica, movido pelo Magis, quando ela é vista neste caminho de aperfeiçoamento, nesse caminho de perfeição, ali se percebe Deus. Ali se percebe Deus. É isso. Você está caminhando rumo à santidade. Então as pessoas percebem Deus em quem está trilhando este caminho, em quem deseja Magis. Então isso é uma teologia do comparativo, como o padre Rahner chama. Ele fala, olha, as pessoas enxergam Deus, você não é Deus. Apesar de que existe, teológico, um processo de deificação do homem, né? Não que eles se tornem a divindade em si, mas pela semelhança eles se tornam semelhantes.
Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nós perdemos isso pelo pecado. E o processo de conversão, o processo de caminho de santidade, buscando mais, ele faz com que nós recobremos esta semelhança com Deus. Então, as pessoas enxergam Deus em nós. Então, nós somos responsáveis, sob este aspecto, por fazer com que Deus seja visto no mundo. Essa é a grande responsabilidade. E uma linguagem mais clara, menos compacta, é uma afirmação do fenômeno cristão que na vida da igreja sempre deve haver uma elevação, sempre deve haver um trilhar de caminho da perfeição acima do comum. Sempre deve ter algo acima do comum. Se todos forem procrastinadores e falarem, Deus que se vire, ele vai dar o seu meio, ele vai de fato. Mas se todos pensarem dessa forma, você tem uma linearidade. Você tem uma linearidade. Então, deve haver essa gradação. Existem, de fato, pessoas que nada fazem e pessoas que fazem muito. Neste caminho do Madis, existem santos grandiosos. Existem pessoas medíocres, pessoas que procrastinam. E existe, então, a possibilidade de que nós nos situemos nesta escala. Eu consigo entender como estou caminhando. A vida cristã, ela flui apenas se as fontes dessa vida forem encontradas nos lugares mais altos, no alto da montanha. Como consequência, nunca é que nós podemos estabelecer um nível médio. O cara é um cristão, é meramente cristão. Todo mundo consegue ser igual a ele. Todo mundo. Não, ser cristão é fácil, ser católico é fácil. É só isso aqui, então. Entendeu? Faz a catequese, faz a crisma, depois ajuda numa pastoral, então aí está feito o seu trabalho, aí você é um cristão completo. Não, você nunca estabelece uma normalidade, uma linearidade e fala, bom, aqui é o seu lugar de conforto. Para o cristão não existe isso. Para o cristão você tem essa escala e o único objetivo daquele que segue o Espírito Madis é ir acima, é buscar nas montanhas, é ir à perfeição, é ir para junto da perfeição de Deus. Não existe um lugar cômodo para o cristão. Então, tudo bem, eu já fiz os sacramentos da iniciação, me casei, ou vou entrar no seminário para ser padre, ajudo numa pastoral, faço aquilo, levo isso daí como se fosse uma atividade de lazer, dou o tempo que resta, dou o dinheiro que resta, e a partir disso então já estou ali no meu, já não estou no starter pack, né? Já estou num pacote standard. Então já tenho direito à salvação, porque eu já segui ali o roteiro do normal. Não tem cristão normal. Ou você é frio, ou você é quente. Senão, ele te vomita. Isso está no Apocalipse. Então, se você é frio realmente, então você não vai, né? E o quente é aquele que respira o Madis. É aquele que busca ardentemente, busca esse ideal de perfeição ardentemente. Quente. E esse é aquele que vai realmente conquistar esses mais altos píncaros da perfeição. É esse que vai chegar lá. É esse que vai gozar da plena visão de Deus. E acontece, infelizmente, isso é uma realidade, que muitos católicos que estão na igreja se habituam com a ideia da igreja. Se habituam, falam assim, bom, não, tudo bem, eu estou na igreja há tantos anos e assim eu vou levando a vida. Virou até um costume, sabe? Poxa, antes eu até tinha um fervor, hoje em dia a coisa vai como Deus quer, não é mesmo? Tantas coisas que a gente precisa melhorar, tanta gente que a gente pode criticar aqui, a gente vai levando com a barriga, não é? E começa a falar da igreja como se fosse uma empresa até indo em direção à sua falência, né? Então, não, a gente vai fazendo o que pode e coisa e tal. As pessoas tendem a se acomodar, elas querem estar num lugar de conforto. Infelizmente, e a gente não pode negar isso, a maioria das pessoas que estão na igreja hoje vão para o inferno. Elas vão para o inferno.
Porque se em algum momento elas acreditaram que existe este platô da normalidade cristã, elas se acomodaram, e quem tende a se acomodar só vai para baixo, só vai mais para baixo. A progressão na vida de santidade, ela não tem uma estabilidade. Você não fica aí estavelmente santo. Ou você está sempre indo para cima. Porque se você para, você não permanece. Você vai para baixo. Não existe um platô de repouso neste caminho. Você ou vai sempre para cima, porque se você parar, você vai descer. Não tem repouso. Então, não se pode estabelecer esse nível. Nível comum, todo mundo pode alcançar, todo mundo consegue ser cristão. O cristão não perece, né? Pô, dá normalidade, vamos ser medíocre mesmo, vamos fazer só quando pedem, vamos fazer as coisas só quando pedem, poxa vida. Afinal de contas, tem tanta gente na igreja coçando e eu já estou em 1 ou 2 grupos fazendo alguma coisa. Então, poxa, eu já estou fazendo minha parte, não é? O Mades não. O Mades não pensa assim. Isso é um pensamento mesquinho, medíocre, mediano, bobo, efêmero, frio, né? Então, é de acordo com essa estrutura sociológica básica dessa escala, dessa existência de diferentes graus de perfeição neste caminho do Mades, que a graça é comunicada na igreja daquele que nos redimiu e nos redimiu pela superabundância do amor. Então, a partir do estabelecimento dessa escala, a gente é obrigado a reconhecer que existem pessoas que estão acima e pessoas que estão abaixo. E aqui a gente não está falando propriamente de uma hierarquia aparente, a gente está falando da hierarquia na ordem da graça. Existem pessoas mais santas e existem pessoas menos santas. Com as mais santas, nós devemos aprender. É isso que vai fazendo com que essa graça se comunique àqueles que estão embaixo e toda a igreja possa progredir. Essa insatisfação da qual eu falei é a mesma insatisfação que moveu São Paulo a escrever em Filipenses. Ele falou todas as coisas que Deus tinha feito por ele, né? E aí depois ele fala assim, não que eu tenha me tornado perfeito, né? Eu não me tornei perfeito, eu estou longe disso, mas eu continuo esperando que eu possa me apossar daquilo pelo qual Cristo Jesus me apossou. Então essa insatisfação é um reconhecimento de que, analisando a progressão na sua vida espiritual, você reconheça que você é imprestável. Você está muito longe da perfeição. São Paulo devem ter falado, não, mas São Paulo, não podemos escrever isso, que você é um imprestável. Então fala assim, então escreve aí, não que eu já tenha me aperfeiçoado, mas eu tenho a esperança de alcançar aquilo pelo qual Cristo me apossou. Quer dizer, Ele nos deu a possibilidade que nós nos salvemos. Aquele que não está trilhando esse caminho de perfeição, de aperfeiçoamento, ele está simplesmente negando. Porque a salvação Cristo já nos deu. Essa busca, esse Mades, é um caminho para ir pegar a salvação. Ela não cai no nosso colo. Não existe a graça irresistível daquele que, se eu não sou santo até agora, porque eu não tenho que ser. Isso é um pensamento protestante. Porque se você não é santo agora, você tem que ser. Então, a gente sempre tem que ter em vista uma meta, que é a meta da perfeição. E o trilhar deste caminho da perfeição é o Mades, porque eu sempre estou indo mais próximo, mais perfeito, mais bom, e assim por diante. Eu estou sempre caminhando em direção ao mais, para que eu possa então receber, como foi dito no último domingo na leitura de Coríntios, para que eu possa receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz reservou para mim e para todos aqueles que esperam com amor a sua manifestação gloriosa.
Então, a coroa da justiça, a salvação, ela já foi alcançada, a coroa já está pronta. E nós, então, vamos trilhar este caminho para que ao fim, então, eu possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Para mim agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, reservou para mim e para todos aqueles que aguardam com amor a sua manifestação gloriosa. Perfeito? O fundamento teológico, ele está enraizado na essência mais profunda de Deus, que se revela em Cristo. De acordo com Santo Agostinho, Deus é o Deus sempre maior. Ele é o sempre maior. Por mais que nós cresçamos. Olha como isso faz com que essa escala esteja sempre de uma forma dinâmica. Quanto mais eu me aproximo de Deus, maior Ele é. Ele é sempre maior. E é aí que está o grande desafio. Não existe um limite na perfeição. Não existe um limite humano. Eu cheguei aqui e agora eu estou perfeito. Aqui é o último grau da minha perfeição. Não existe isso. Então, como Santo Agostinho diz, Deus é o Deus sempre maior. Eu nunca vou alcançá-lo. Nós vimos algumas reuniões atrás que nem quando terminar essa minha vida, eu for realmente para o céu, eu vou estar no mesmo patamar da perfeição de Deus. E no céu mesmo eu tenho diversos patamares de perfeição. Então eu sempre posso ir mais alto. Eu não sei se tem alguém do TLC aqui assistindo a nossa live, mas é daí que vem aquele dito do TLC, do treinamento de liderança cristã: sempre mais alto. E aí tem aquela setinha, né? Sempre mais alto. Se vocês não entendiam até agora, é isso que quer dizer. Eu tenho que trilhar essa escala e eu posso ir sempre mais alto. Ou como resumiu o Padre Hanner, como resumiu a Congregação Mariana, mais. Nenhuma aspiração do amor, por maior que seja, pode corresponder a ele. A medida do nosso amor é sempre o amor de Cristo, que não conhece limites. Eu posso sempre amar mais. Não existe a medida máxima do amor. Porque quando eu estabeleço essa comparação, eu fico imaginando quanto Cristo amou a humanidade. Eu posso me esforçar para amar como Cristo amou a humanidade. Mas se a gente for penetrar na meditação do amor de Cristo pela humanidade, que é a medida do amor, então é um amor sem limites. Eu sempre posso amar mais. Também a gente tem que entender que o processo de salvação operativo dentro da igreja, ele consegue atingir o seu objetivo com cada vez mais veemência, conforme o chamado é dado a todos os membros do corpo místico de Cristo para cooperar na salvação da humanidade. E isso deve ir se fazendo de uma forma cada vez mais enfática e cada vez mais urgente. Quando a gente compreende que nós somos cooperadores na obra salvífica, a gente entende que isso é um anúncio urgente. E nisso reside o princípio da nossa regra de vida, porque a gente tem principalmente dois princípios, duas metas. Primeiro é a minha santificação, e depois é a santificação do próximo por meio do meu apostolado. Essa urgência me faz compreender que não apenas eu devo buscar a minha perfeição, mas que eu devo fazer o possível para buscar a perfeição do próximo. É isso que faz com que nós sejamos aqueles portadores do querigma, do anúncio. Por que eu anuncio Jesus? Porque eu quero que a pessoa se salve. E como eu quero que a pessoa se salve? Fazendo com que ela trilhe o caminho de perfeição. Bem? No entanto, isso daí só pode ser conseguido por
algumas almas, não são todas as almas. Isso não é lógico. Talvez se você nunca tivesse parado, de repente, para meditar a respeito das coisas que eu estou te falando aqui. Como você é uma peça-chave na obra da salvação. Aí você, não é o Papa. O Papa, ele tem a parcela dele, sim. Mas você é uma peça-chave. Só que isso só vai fazer sentido para você a partir do momento em que você tiver a consciência disso. Então, isso não pode ser conseguido por qualquer um. É apenas por quem entendeu. Por quem entendeu que, em última análise, essa salvação, ela não é efetuada por massas, não é efetuada por uma organização, por uma ONG, pelo governo da igreja, pela CNBB. Essa salvação não é operada por organismos, não é operada por grupos. Essa salvação, ela é transmitida, esse anúncio é transmitido, esse contágio do MADES, ele não é transmitido por grupos, por associações, por hierarquias pré-estabelecidas, é transmitido pelas almas. Pelas almas. Isso é uma coisa, é uma transmissão da alma. Não é um grande grupo. A gente sabe muito bem, aquele que é congregado, você olha em volta da sua congregação, você sabe que existem pessoas que têm brilho nos olhos, que entendeu que aquilo que vai ajudar ela a se salvar. E tem gente que tá. Graças a Deus nas nossas congregações isso não acontece, mas houve-se história, e não apenas na congregação, mas em outros grupos de jovens, a existência de jovens que vão aos seus grupos para paquerar. Quem compreende bem a finalidade da tua vinda no mundo, você tem um fim. Você não foi criado aqui para ser jogado ao relento e se vira e no fim da vida a gente acerta as contas. Está bem claro para que nós vimos aqui. Nós temos um motivo para a gente estar aqui no mundo. Para conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo. Esse é o princípio inaciano da nossa existência. Conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo. Esse é o porquê. Isso é uma transmissão, esse motivo, esse amor, essa paixão, esse arder pelo aperfeiçoamento, por trilhar este caminho, não é transmitido por grupos. Porque os grupos têm seus membros, e os membros débeis. Apenas algumas almas são capazes de transmitir isso. Só as almas que entenderam o significado dessa palavrinha, MADES. Só essas são capazes de assumir para si esse grande compromisso. Você não pode contar com um grupo para fazer uma grande obra. Existem apenas algumas almas capazes de transmitir isso, de fazer com que as pessoas sejam capazes de se apaixonar por trilhar este caminho. E são essas almas que são conscientes do que é o MADES. A essas pessoas que elas entenderam o que significa o MADES, que é algo mais, algo maior, algo melhor, algo que é feito com mais amor. Um dos primeiros aí que a gente pode identificar com certeza, foi um dos primeiros homens do MADES, foi Santo Inácio. Então pega um exemplo aí, para tirar como parâmetro. O primeiro grande homem do MADES aí. Se a gente for entender institucionalmente, senão a gente vai voltar para a vida de todos os santos. Mas Santo Inácio foi um grande homem do MADES. E veja tudo que foi obra de Inácio. Veja a obra de Inácio. Veja a vida de Inácio. Veja a vida de tantos santos jesuítas. É isso. Imagine assim, que Santo Inácio
tendo recebido por inspiração de Deus, que agiu muitas vezes diretamente, enquanto ele escrevia os exercícios espirituais, quem já fez o retiro sabe que ele tem os seus colóquios. Santo Inácio ele sempre sugere, ele pede que se faça na meditação um colóquio a Deus, às vezes um colóquio a Jesus e um colóquio a Nossa Senhora. Muitos dos exercícios de Santo Inácio ele confirmou por meio de colóquios com Deus, colóquios com Jesus e colóquios com Nossa Senhora. Então foi Deus mesmo que confirmou os exercícios espirituais. E aí você afere a eficácia dele, vendo quantos santos foram dados à igreja por meio deste método de espiritualidade. Imagine então um São José de Anchieta. Foi um homem magis. Fez coisas maravilhosas, incríveis. O heroísmo é próprio das pessoas do magis. E o heroísmo é um elemento necessário para a santidade. Por meio dos exercícios, Santo Inácio levaria os homens a uma apreciação viva do significado central de magis. E aí você pega o moto de Santo Inácio: tudo para a maior glória de Deus, para que toda a vida deles fosse carimbada por esse moto. Os primeiros jesuítas, com toda a humildade que eles tiveram, você pega até o nosso fundador. Nosso fundador tinha condições, Padre Jean Loines, tinha condições. Ele chegou maltrapilho na Companhia de Jesus, né? Por toda a simplicidade, mesmo com toda essa humildade, decidiram ser uma comunidade de tais homens nos quais Jesus Cristo se havia firmado. A Companhia de Jesus, ela reuniu quem queria ser mais. Não reuniu pessoas que queriam se aventurar. Não eram aventureiros. Eles reuniam pessoas que queriam ser mais. Com toda a docilidade do mundo, em respeito à hierarquia interna da companhia, seguindo a Ratio Studiorum, que também ela hierarquiza bastante, com toda a docilidade, ser mais. E ser mais é diferente do entendimento do mundo. Você não é mais porque você é um diretor de uma grande empresa. Você não é mais porque você é coordenador de um grupo importante na igreja. Você não é mais porque você é um bispo, porque você é um padre, porque você é o presidente da congregação mariana. Não é isso que te faz mais, como o Mar diz. O que te faz mais é o mecanismo da espiritualidade inaciana, que faz com que você faça uma leitura da realidade onde você se encontra e ali você se torne perfeito. Se eu sou um cozinheiro, ali eu vou me tornar perfeito. Ali eu vou subir nessa... Eu não tenho que ter em mente que esse magis eu só vou alcançar quando ao mesmo tempo eu subir na hierarquia dos homens, mesmo naquela hierarquia quista por Deus Nosso Senhor na sua Santa Igreja. Hoje eu sou um padre, mas eu só vou poder ser mais quando eu for monsenhor, quando eu for bispo. Hoje eu sou aspirante, mas eu só vou poder ser mais quando eu for candidato, quando eu for congregado. Hoje eu sou secretário da congregação, mas eu só poderei ser mais quando eu for presidente, quando eu for coordenador da minha core, quando eu for presidente da Confederação Nacional. Aí eu vou poder ser mais. Esse é um pensamento que claramente vem do mau espírito. Ele é aquele pensamento que, se nós formos ver a imagem de Santo Expedito, é o pensamento que está sendo pisoteado por Santo Expedito. Ele pisa num corvo
e da boca do corvo saiu uma palavra, cras. Cras, em latim, significa amanhã. Isto é claramente uma ação do mau espírito que faz com que nós creiamos que no estado atual eu nunca conseguirei ser mais. Só vou conseguir ser mais amanhã, depois. É daí, dessa palavra latina cras, que vem a expressão procrastinação. Procrastinar é pro, é em favor de, cras, amanhã. Então, eu vou jogar para amanhã. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu consigo ser perfeito. Amanhã eu vou conseguir me doar mais. Então, a procrastinação é inimiga do Madis. E é óbvio. E aqui eu sempre uso figuras dos exercícios espirituais, mas isso daí é um artifício do mal general. O bom general, que é Cristo, ele não tem amanhã. Não tem amanhã. Tem como está a cruz de Santo Expedito. Tem hoje. Eu tenho hoje para ser mais. O hoje, com tudo aquilo que ele compreende. O hoje compreende a realidade onde eu me encontro. Ali eu vou ser mais. E é ali que eu vou ser mais. Não penso que serei mais quando? Serei mais hoje. Mais hoje. Eu vou esperar a igreja reabrir para fazer alguma coisa pela igreja. Você está procrastinando. Você está obedecendo o demônio. O mais é hoje. O mais não é amanhã. Amanhã você não sabe nem se Deus vai pedir a conta da tua vida. Então você fala, quando a igreja reabrir eu vou ser mais católico, eu vou lutar mais. Eu vou deixar de fazer corpo mole. Entendeu? Essa ideia é do demônio, filho. É do demônio. Afirma o Padre Hanner que no desenvolvimento histórico da igreja moderna, como a gente conhece a igreja hoje, os exercícios espirituais, eles são de importância primordial. Não sei se aí tem algum seminarista assistindo, algum padre assistindo, mas quando um seminarista ele vai ser ordenado diácono, quando todo ano um sacerdote, ele precisa fazer uma coisa específica. Todo ano um sacerdote faz um retiro inaciano. Vocês estão entendendo a importância do exercício espiritual? De certa forma, não que isso signifique tudo, mas de certa forma, o exercício espiritual na igreja hoje é responsável pela saúde espiritual da igreja. Porque a maioria do clero secular do mundo, hoje, uma vez por ano, faz o exercício espiritual de Santo Inácio. Essa é a importância do exercício espiritual. Então, de certa forma, ele é um grande responsável por ajudar a sustentar a vida espiritual da igreja. Então, repito as palavras do Padre Hanner, de importância primordial. Os exercícios, eles capturaram e mantiveram dentro de limites razoáveis o espírito que moldou os tempos. Foi o renascimento humanista que fez aquela tumultuada descoberta de que a gente era um indivíduo, que tem um eu pessoal, né? É o ser humano como centro, né? A partir disso, a coisa ficou cada vez mais degringolada, né? E ficou mais evidente. Olha, depois dessa descoberta do eu pessoal, de que existe um eu, não existe somente a coletividade, a gente tem que aceitar que Cristo, a conquista do mundo para Cristo, ela acontece num lugar decisivo, num lugar específico da humanidade, onde a graça de Deus encontra a alma já consciente, tem o poder de decisão para determinar a sua eternidade. Eu digo meu sim. Eu
eu sou um dos grandes responsáveis pela minha salvação ou pela minha perdição eterna? Eu. Você tem todo o desdobramento, como eu falei, depois do humanismo, você tem todo o desdobramento do eu para pior, mas você tem que aceitar a realidade da importância do indivíduo na obra da salvação, sua e dos outros. Você é um dos maiores responsáveis pela sua própria salvação. A maneira como você cuida da sua alma. Ninguém pode fazer o exame de consciência por você. Ninguém pode buscar e alcançar a contrição das próprias faltas, a não ser você. Só você consegue fazer isso. E são coisas que são essenciais para que você se salve. Então você é um dos grandes responsáveis. Se você olha para a sua vida e vê, se Deus passasse a régua nessa lista hoje e você morresse, você iria para onde? E aqui a gente pode aprofundar um pouco mais isso daqui, porque aí você fala, não, acabei de me confessar, eu posso morrer agora que eu vou para o céu. Meu amigo, eu não quero desesperar você. Quantas confissões mal feitas você já fez? Confissão mal feita. Não é porque você está confessado hoje aí, você tem que fazer realmente um exame. Santo Inácio, antes de começar o caminho dele, ele fez um exame de consciência que durou 1 semana. Ele foi confessando, ele foi fazendo a confissão geral dele ao longo da semana. Durou acho que 5 dias a confissão de Santo Inácio. Tá entendendo o que é mais? Confissão chulé. Tem tanto livro de piedade antigo, hoje em dia parece que não pode mais falar sobre isso. Mas histórias das pessoas que se confessaram mal, que não se arrependeram de pecados importantes e que por causa disso foram para o inferno. Aí o cara fala, não, estou confessado. Nossa, se não tem uma conversão real, não se arrependeu de fato dos pecados que você cometeu? Você sonegou pecados na confissão. Tem pecado que você acha que é tão podre que você não pode contar para o padre e você nunca confessou para ninguém. Não, aqui voltando. Até esse ponto, e somente na medida em que Cristo, o Senhor desse mundo, encontrar almas que se renderão com amor sem reserva aos exigentes mades da palavra de Deus, o retorno do mundo a Deus se tornará realidade. Então a gente quer que o reinado social de Nosso Senhor se estabeleça na terra, mas você não está fazendo o básico, que é cuidar do seu eu. É aquela coisa, você reclama que a música na sua paróquia não é tão bonita quanto a música do Vaticano, que o sermão do padre não é tão bom quanto o do Raniero Cantalamessa, que o padre ele não usa as rubricas de acordo com o missal de 1962, que sai então de 55. É nesse o nível de reclamação. Só que naquilo em que você é o sujeito responsável, que é pela salvação da tua própria alma, você é totalmente negligente. Então o exercício espiritual nos obriga necessariamente a que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Para nós. É por isso que a gente hoje em dia está uma pecha de falar, não julgueis, não julgueis. Não simplesmente não julgueis. Até porque existem métodos válidos aí, né? Embora aplicados de uma forma um pouco questionável, que uma dos passos do método é julgar. Então a gente tem que julgar as coisas.
Você tem que julgar as coisas e reter o que é bom, né? Então tem o julgamento. Agora, a partir do momento em que eu compreendo que o grande responsável por fazer com que o retorno do mundo a Deus se consolide, e um dos grandes protagonistas disso sou eu mesmo, eu vou perder muito mais tempo comigo, apontando o dedo para mim, apontando o dedo para as minhas faltas, reconhecendo a minha pequenez, reconhecendo o quanto eu sou imperfeito, o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu sou sem vergonha, o quanto eu sou negligente com a minha alma, o quanto eu negligencio o dom que Deus me deu. Eu vou prestar muito mais atenção no que eu faço, porque eu sei que eu sou o único responsável pela minha salvação e pela minha colaboração na implantação do reinado de Nosso Senhor, do que apontar o dedo para o outro. O homem do Madis, ele está muito ocupado se tornando perfeito para criticar o outro. Ele não tem tempo para criticar o outro. Não. Porque tal pessoa isso. Porque tal pessoa dizia aquele livrinho pequenininho, A Imitação de Cristo. Eu devo sempre ter em mente que o outro é sempre melhor do que eu. A gente inverte isso, o outro é sempre pior. É porque eu cuido mais, eu ajudo mais na igreja. Brother, você é pior. Porque você não sabe o que move a intenção da alma, a intenção do coração do outro. Mas você conhece todas as suas intenções e o que as move. Então você é o único capaz de olhar para dentro de si e enxergar a real podridão que precisa ser varrida para fora da sua alma. Você é o único que pode fazer isso. E é por isso que praticamente todo juízo alheio é temerário. Você pode julgar objetivamente uma ação, mas você não pode objetivamente julgar a intenção de um coração. O único coração do qual você é plenamente capaz de julgar a intenção é o seu próprio. Certo? Então é isso. Caríssimos, era isso que eu tinha para trazer hoje. Não olhei os comentários, vou olhar agora. Deixa eu olhar para vocês agora. Tem bastante comentário. Vamos lá do começo. Se tiverem alguma pergunta para fazer sobre esse tema, então, repito, ele faz parte do livro do Padre Hugo Hanner. Ele está contido no livro com o mesmo nome, é a verdadeira fonte do espírito da Congregação Mariana, que é um livro excelente, é um livro desse tamanho aqui também, que é avassalador. Ele muda a vida de um congregado mariano, ele faz o congregado mariano realmente entrar nos trilhos e entender o que importa para ser congregado mariano. Ele coloca o congregado no tempo e espaço para que ele seja capaz de entender o que ele está fazendo na congregação e o que ele deve fazer. É um livro excepcional e está à disposição no manual da CM. Ele foi traduzido pela nossa equipe de tradutores de uma obra que estava em inglês e ele está à disposição gratuitamente dentro do manual da CM. Então façam um favor de acessar. Vou até colar esse link aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, vamos ver os comentários. Se tiverem algum comentário, podem fazer agora que eu vou começar a ler aqui, tá, gente? Tem a presença aqui, ó, que interessante. Parece que passou por aqui o Quintas Quesongo, congregado. A gente fala aqui da Além-Mar, né? Mas para ele o Além-Mar é aqui. Ele é da Angola, o Quintas Quesongo, uma das lideranças da juventude da Congregação Mariana de Angola. Se estiver assistindo, seja bem-vindo. Temos aqui congregados de várias partes do Brasil, gente que ainda não é congregado, eu não vou falar todos os lugares que tem aqui, mas tem São José do Rio Preto, tem de Santos, tem da Bahia, tem seminarista assistindo a gente ou estava assistindo a gente, tem congregados do interior de São Paulo aqui também.
né? Gente marcando, fazendo referência a um trecho ali. Tem congregado de Interlagos. Como diz o beato Pier Giorgio Frassati, congregado. Aqui, exemplo de santo congregado, você tem um monte. Pier Giorgio Frassati. O Pier Giorgio, deixa eu ver se eu não erro. Esse lema, sempre para o alto, ele foi aplicado aqui no TLC. Sabe que o TLC ele foi trazido, uma inspiração baseada na congregação mariana, nos exercícios espirituais, no cursilho da cristandade, etc. Ele foi implantado aqui por um padre jesuíta também. Então não é por acaso. O TLC tem um negócio do Magis. O Pier Giorgio Frassati, ele foi congregado. Isso que é interessante. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira, mas eu acho que ele foi engenheiro da Fiat. Aqui não vai falar. Fala que ele era esportista, etc, mas pessoal normal, e congregado mariano, também fazia parte de tantas outras coisas aí. Um exemplo para nós, verso alto, para o alto, sempre para o alto. Ronaldo Júnior, formação inspiradora, obrigado, Arena. Caríssimo, agir por de tradite, né? Eu estou passando aquilo que eu recebi. Graças a Deus essa obra caiu nas nossas mãos. Nós vimos que era uma obra realmente de conteúdo, que deveria receber uma atenção. Nós traduzimos, já aplicamos essa formação nas congregações nossas, e eu quis compartilhar com vocês porque eu imagino que seja útil. Seja útil para pessoas que hoje estão na congregação mariana, mas ainda padecem de um comodismo, padecem desse procrastinar. Para amanhã eu faço, aí quando voltar a reunião, aí quando eu for presidente, aí quando eu lançar minha chapa, aí quando, você não faz nunca. Aí a congregação vai, ela não vai cumprindo a sua função. Não cumpre a sua função. Por quê? Porque os congregados realmente eles não são do Magis. Então você tem que tacar fogo nessa gente. O dirigente principalmente. O dirigente é aquele que primeiro ele tem que ser o homem do Magis. Ele tem que buscar ser o cara do Magis. E depois ele tem que tacar fogo em tudo. Não pode deixar. As pessoas não podem ficar indiferentes ao que um dirigente de congregação mariana fala. Entendeu? Você fala, mas outro grupo também fala que você tem que buscar a perfeição, que o mindfulness. Não estou falando de coisa oriental, estou falando aqui de um caminho de santidade, um negócio que foi criado por um santo, com a inspiração divina, que gerou muitos santos, e isso daí a sua eficácia se comprova por meio disso. Não é meditação oriental, não. É um caminho de santidade. É disso que a gente está falando aqui. E se para você entender de forma mais clara, se você é um acomodado, se você está esperando fazer alguma coisa, de ser algo a mais, de ser mais santo, de se doar mais, de ajudar mais a igreja, de fazer, não somente, eu já falei lá atrás, não me aprofundei, de não somente fazer aquilo que te pedem para fazer, mas de fazer aquilo que não te pedem, né? Como diz Nosso Senhor, se te pedirem para andar 1 quilômetro, você vai andar 2. Se te pedirem a capa, você dá também a túnica. Se te pedirem um par de sandália, você dá 2 pares de sandália. Isso é magis, é fazer mais do que aquilo que é preciso, mais do que aquilo que te pedem, mais do que aquilo que é o mínimo. Isso é magis. Isso é magis. E isso é aquele fator que eu falei lá atrás. É um dos fatores indispensáveis para o santo. Aí você fala assim, gente, eu não quero ser santo, eu só quero ir para o céu. Brother, você não vai entrar no céu se você não for santo. Gravou?
E você só vai ser santo quando você estiver vivendo a graça de Deus e tiver uma coisa muito importante. Ninguém é canonizado sem isso. Análise de virtudes heróicas. O santo, ele não é aquele que não peca. O santo não é aquele que, eu morri, mas eu me confessei antes, 5 minutos antes, me confessei, atravessei a rua e morri. Já falei disso aqui atrás, né? O santo não é aquele que não peca, o santo não é aquele que acabou de se confessar, o santo é aquele, e ele só é santo, quando ele é um herói. Só vai ser santo quando se tornar um herói. Todo santo é um herói. Todo santo fez mais do que precisava ser feito. Você não precisava fazer aquilo. Às vezes tem santo que expõe a vida, a própria vida ao risco, por causa desse heroísmo. Eu não precisaria dar minha vida aqui. Eu poderia ser um covarde, continuar minha vida e estar na média. Mas eu dou a minha vida por causa disso. Isso é heroísmo. Isso é heroísmo. Então você não pode falar assim, eu não quero ser santo, eu só quero me salvar. Não dá para você se salvar sem ser santo. Então tem que ser mais. E a congregação mariana é um bonito caminho de santidade. É justamente essa trilha do Mades. Por isso que a gente vive segundo uma regra, por isso que a gente tem as nossas orações, por isso que a gente tem a oportunidade de ter uma vida apostólica ativa e assim por diante. A gente tem várias maneiras de alcançar o Mades dentro da congregação mariana. Tem outros grupos aprovados pela igreja são válidos. Eu estou falando da congregação mariana. E eu falo isso porque, como eu disse, eu tenho certeza que existem pessoas que depois que conhecem a congregação falam assim, se não fosse por causa dessa congregação mariana, hoje eu estaria perdido. Isso é real. Né? Então assim, eu sou convicto do bem que faz uma congregação mariana, porque eu tenho muitos testemunhos sobre isso. E se meus olhos brilham porque eu falo da congregação mariana, porque eu falo do Mades, é porque eu não consigo com a minha inteligência ver tudo que é uma congregação mariana e não me apaixonar por isso. O homem do Mades na congregação mariana é um apaixonado pela congregação. A gente ama tanto que transborda, entendeu? Ditos ad augusta per angusta, as coisas excelentes pelos caminhos estreitos. Estou longe do ideal, Valdir Marques. Pois é como diz São Paulo. Não que eu tenha me aperfeiçoado, mas eu tenho esperança de ser digno de receber aquilo que Cristo, né, preparou para mim. O congregado, ele não é aquele cara que entra na congregação perfeito. E tampouco o congregado é aquele que ao fim da vida chega à perfeição. Ele consegue sim aperfeiçoar-se um pouco, mas ele nunca vai chegar àquela perfeição de Deus. Já expliquei isso no começo. Nunca. Então a gente sempre vai ser insatisfeito com isso. Eu sempre poderia ser melhor. Eu tenho muito que melhorar. Perfeito. Esse é o pensamento. A congregação mariana, ela não é assim, vem aqui você que já é perfeito. Ela é um grupo em que você toma consciência de que você precisa entrar nesse caminho de perfeição, e a congregação mariana te dá essas ferramentas para você ir adiante. É isso. Mariana, não fiz os exercícios no retiro na época do carnaval, mas tive a oportunidade de fazer sob a orientação do Instituto Verbo Encarnado em junho. Seria melhor ainda presencialmente, mas consegui ter uma noção. Com certeza, presencialmente é uma outra coisa. É bem interessante fazer. É lógico, numa situação totalmente anormal, não pôde ir
Agora, teve lugares aí, acho que foi o IVE mesmo, Instituto do Verbo Encarnado, fez online os exercícios espirituais. É difícil você tirar o mesmo proveito, até porque você fazer isso em casa, você vai fazer meia hora de exercício. Num retiro você vai estar ali com a cabeça naquilo o dia inteiro, vai fazer o exercício, então é um pouco diferente. Mas existem sim, sem dúvidas. O exercício ele é bom para se fazer numa reunião, para se fazer num dia de recolhimento, para fazer na sua casa, para fazer numa casa de retiros, para fazer na paróquia. Dá para fazer o exercício espiritual em vários lugares. Cada uma tem uma eficácia um pouco limitada, mas ele sempre tem alguma eficácia. Valdir Souza. Salve Maria, não sou congregado ainda. Com essa formação percebo que falta muito para ficar ruim. Guarulhos. Caríssimo, é isso, esse é o princípio. E assim, você vai perceber muito mais. Não estou falando de você, eu falo de qualquer pessoa. Porque nós, quando somos confrontados com a realidade, né, a gente é obrigado pela razão a aceitar. Então assim, poxa, só no que eu ouvi já percebi que tem coisa para melhorar. Você vai perceber muito mais coisa se você sozinho falar assim, não, peraí, então eu vou dedicar um tempo para fazer um exame de consciência, eu vou aprender a fazer um exame de consciência, vou estudar primeiro e depois eu vou fazer na real um exame de consciência. Aí você vai perceber que realmente falta muito para ficar ruim. Todos nós. E a gente tem que ter esperança sempre de progredir nessa escada, de progredir, de sempre mais alto, e sempre mais. Mades. Se você melhorar um pouco em relação ao que você era ontem, você já está progredindo. E a cada dia você progride. Mas como eu disse, nesse caminho, você não tem repouso. Ou você sobe ou você desce. Mas sempre dá para melhorar um pouco em relação ao que você era ontem. Entende? Então sempre tem como você aproveitar isso para melhoria sua. Então é isso. Eu espero que tenha sido oportuna a formação para vocês e espero sinceramente, assim como todas as outras, porque eu acredito que eu busco trazer temas oportunos, temas bastante voltados para a congregação mariana. Nesse período que seja proveitoso, não só para mim, mas de modo particular a todas as congregações marianas do estado de São Paulo, que pela graça de Deus me foi confiado a sessão de formação da coordenação regional desse estado. Então espero que seja de proveito das federações marianas e das congregações marianas no estado de São Paulo e a quantos mais interessam essa formação. Espero que realmente seja uma oportunidade para reflexão própria e para que vocês peguem também esse conteúdo e levem para a congregação de vocês, levem para a federação de vocês e apliquem também aí nesses lugares. Tá certo? Então vamos concluir aqui a nossa formação, dar graças a Deus, porque tudo deu certo, a conexão não caiu, vocês estiveram aí prestando atenção, para que o Espírito Santo, Deus Nosso Senhor, possa descer sobre nós a cada dia e que possa ser realizada essa grande obra e esse grande caminho que é o grande caminho do Mades, que a gente possa sempre progredir. Mades sempre mais alto, sempre para frente, e que os santos congregados marianos intercedam por nós neste caminho, que nós sempre tenhamos neles o exemplo e aqueles que já na igreja triunfante eles tiveram a experiência de trilhar esse mesmo caminho do Mades e eles conseguiram a coroa da justiça que o Senhor justo juiz reservou para eles e que está também reservada para nós. Mas a gente deve pedir sempre a Deus, como estamos pedindo nesse momento, que Ele nos ajude a combater o bom combate, completar essa carreira e guardar a nossa fé. Sempre para cima, Mades, sempre mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nós, cum prole pia, benedicat Virgo Maria. Salve Maria, caríssimos. Até mais. Tchau, tchau.